técnico que algumas pessoas vão sair. Então, podem voltar que eu aceito, tá? Eu vou ficar aqui na parte técnica. Flávia, sucesso. Tudo de bom. Obrigada. Obrigado, Grace. E vou começar pelo agradecimento, vou pegar o gancho na fala da Grace, o agradecimento à Flávia Amaral, pela disponibilização, como eu sempre falo, pela disponibilização do tempo, e estendo também esses agradecimentos a todos que estão aqui participando, muito bem como a Grace lembrou, para muitos que são alunos de graduação ou pós-graduação, os semestres letivos remotos e emergenciais retornaram nas suas universidades. Alguns já tinham retornado antes, mas agora em setembro houve uma grande leva de retornos. Então, os alunos que estão aqui já estão dividindo as atividades de participação em eventos como esses à tarde, mas as atividades de ensino na manhã ou na noite. Então, realmente é uma carga pesada de atividade online, no computador, e com toda a facilidade que o computador traz também uma série de outros desgastes e outras preocupações. Então, agradeço todo mundo que está disponibilizando o seu tempo, e no nosso caso, em especial, que participa com a gente aqui toda quarta-feira do Leque UF na quarentena. Agradeço aos nossos habituês, né? A galera que está aqui desde abril e que retorna toda quarta-feira. Muito legal. Chova ou faça sol, essa expressão não faz mais sentido, né, quando a gente está no online, porque não faz muita diferença, antigamente dizia alguma coisa. Então, chova ou faça sol, com Wi-Fi ou 4G, talvez seja uma nova expressão, né, com Wi-Fi ou 4G, aqui toda quarta-feira, e agradeço a todo mundo. Vou apresentar muito brevemente a Flávia. São dados, Vou apresentar muito brevemente a Flávia e depois passo a palavra a ela. Deu uma pioradinha aí, Beethoven. Não, fala sem se mexer muito. Não posso me mexer. Melhorou? Ou está menos pior? Se está indo. Vou deixar de falar em breve. Só então vou dizer que é importante a Flávia, Ficou muito ruim. Talvez se você tirar mesmo ele inteiro, só para você falar. Vou tentar, ver se melhorou agora. Opa! Muito. Tá. E aí eu faço essa breve apresentação da Flávia e me desligo aqui o microfone para de atrapalhar vocês. Me desculpem. Para quem não sabe, eu tinha dito antes, as minhas gatinhas, uma delas, na verdade, que se chama Dalila, comeu o meu quinto fone. Então, eu fui comprar, eu tenho aqui o corpo. Ó. Tem a evidência. Aqui. E eu comprei um fone que o microfone está ruim e muito desculpa. Ela não come de verdade, ela não ingere, ela só mastiga de modo a estragá-lo. É o quinto. Eu acho que ela achou que era... Mas antes da Dalila, porque é a Judite, porque a outra gata, a irmã dela é a Judite, que cortou a cabeça do Holofernes, né? Eita! Então, aqui em casa o negócio é o Etos. Já é o Etos. Mas deixa eu apresentar a Flávia para deixar a Flávia falar. A Flávia hoje é pesquisadora, é pós-doutoranda no Departamento de Estudos Clássicos na Universidade de Toronto, no Canadá, com o projeto Estratégias Narrativas nos Epigramas Gregos de Diálogo. Ela é doutora em Letras pela Faculdade de Filosofia e Letras e Ciências Humanas, a FEFELESH, da USP, lá no Departamento de Letras Clássicas, e foi já professora substituta na Unesp de Araraquara em 2018. Ela tem o mestrado em Letras Clássicas também pela USP e faz parte do grupo de pesquisa helenística, lá também da USP, e do TAFUS, do MAI USP. Bom, tem experiência na ampla área de letras clássicas, com ênfase em literatura helenística, com ênfase, como ela mesma diz, na defesa de gênero, mas no caso do gênero epigramático grego. Isso aí. Eu adoro o título da tese de doutorado dela, que é Brindai enquanto podeis, o simpósio nos epigramas fúnebres do livro 7 da antologia grega, e adoro essa imagem de um brindai enquanto podeis. Me lembro muito de um mosaico romano,
que é um memento mori, né? Um esqueleto segurando 2 jarras. Esse tentou brindar mesmo depois da morte. Está lá representado. Talvez tenha morrido bebendo. Ou Pois é. beber, ou vai morrer e beber depois. Então, nessa tarde simposial, mas talvez um pouco fúnebre, eu passo a palavra para a Flávia. Estamos aqui ansiosos para te escutar, e dou as boas-vindas a todos que estão por aí. Vi que a Adriane entrou agora, já tinha visto a Antônia também por aqui. Ficou sério agora, hein? Então, obrigado, Flávia, novamente. Com você, o palco virtual. Opa! Gente, olha, muito obrigada. Fico muito feliz, mais uma vez, de ter um convite tão agradável, de poder estar no Rio de Janeiro agora, né? E agradecer a presença de todos também. Muito bom. Eu conheci o Beethoven em Manaus, e essas minhas idas a Manaus têm sido muito ricas, né, de contatos e de amizades. Então acho que foi muito bom. Acho que a Grace nós nunca nos encontramos, talvez, assim, no face to face, mas também é uma pessoa muito bacana, muito agradável. Então eu agradeço mesmo. Espero um dia poder estar presencialmente com vocês no Rio, né? E com todos aí. Bom, um costume aqui do Canadá que é interessante é que todas as palestras e eventos que vão acontecer na Universidade de Toronto, há um reconhecimento do território. Não sei se vocês já viram como isso funciona, mas aqui todos os eventos que vão acontecer, eles fazem o acknowledgement, né? O reconhecimento de que a terra é indígena, né? Então, eu vou reconhecer também o território que eu estou usufruindo, né, da Universidade de Toronto, que é dos indígenas de Mississauga of the Credit, entre outros, né, para continuar a tradição a que eu estou agora afiliada. Além disso, antes de iniciar, eu gostaria de, como meu tema é um tema simposial e também da morte, não gostaria de iniciar sem antes deixar registrado o meu lamento por todas as mortes que têm acontecido no mundo, né, onde eu estou e também, principalmente no Brasil. Acabei de ter uma amiga que perdeu o pai e teve que voltar para o Brasil às pressas, né? Então não dá para tocar nesse tema de morte e de vinho, que é uma coisa que parece tão díspare, mas que na verdade a gente vai ver que não, sem deixar o meu lamento aqui, minha consternação por todas essas perdas, né? Mas o tom não vai ser fúnebre, tá, pessoal? Então o tema convida a gente a refletir sobre a morte, sobre o prisma do simpósio, né? E também sobre certos elementos cômicos, que a gente pode dizer, dentro da morte, né? Representada ali nos epigramas. Quando o Beethoven me convidou, ele falou, né? Vamos trabalhar um pouco com os alunos, para mostrar para os alunos outras realidades e tal de pesquisa, né? Então eu vou começar com um pouco da minha trajetória e vou tocar um pouco em problemas que eu encontrei durante o doutorado de método, como que eu cheguei nesse tema, que escolhas que eu tive que fazer para chegar onde eu cheguei. Aí sim eu vou apresentar, tá bom? Eu vou alternar entre a minha tela e vocês, porque eu acho muito estranho eu ficar só vendo a minha própria apresentação. Então eu vou ficar pulando um pouco. Mas antes, eu gostaria que vocês colocassem no chat quem aí já ouviu falar sobre o epigrama ou sobre a antologia grega. Só botem um sim, não, para eu ter mais ou menos uma ideia. Coloquem aí no chat aí. Vai ter uns sims. Não, sim, ok. Para ver o quanto que eu tenho que ser mais elementar ou não no comecinho. Beleza, olha, estamos aí a partir... Parece que o pessoal sabe um pouco do que eu esperava. Isso é muito bom, né? Então, Flavinha, só observo que tem alguns alunos que estão começando na universidade neste semestre. Nesse semestre, então tá bom. Então eu dou umas pinceladas também, coisas mais elementares. Então vamos lá. Deixa eu mostrar a minha tela aqui para vocês.
Vamos ver se vai entrar aqui. Tudo certo aí? Só alguém me fala aí que se eu não consigo ver. Vocês conseguem ver minha tela? Alguém diga sim? Sim, Tá. Dá para ver seu slide. Beleza. Então, eu dei o título aqui, o tema simposial nos epigramas fúnebres, mas como o Beethoven falou, eu gosto mais do meu título, que é o Brindai quanto Podeis, ou Vamos Beber, né? Vamos Beber, na versão mais popular, vamos beber enquanto a gente pode, tá? O que eu vou tratar hoje? Então, eu vou falar um pouquinho sobre mim, sobre a minha experiência de pesquisa, como que eu cheguei nesse tema do doutorado, e alguns desafios metodológicos que eu tive ao longo dessa trajetória. O que é simpósio, o que é o tema simposial na literatura grega, o que é o epigrama fúnebre, e como o tema simposial é trabalhado dentro desse gênero. E aí, dentro do meu corpus, eu consegui traçar 3 vertentes de análise, né? Uma poética conectada ao poeta Anacreonte, poeta lírico Anacreonte, uma vertente, vamos dizer assim, da bebedeira feminina e uma vertente da bebedeira masculina. Né? E, por fim, eu vou falar um pouquinho qual foi a contribuição da minha tese. Tá? Então, não sei se quem estava aqui na palestra do colega Rafael, eu mencionei, quando a gente estava discutindo sobre sílabos, né, sobre ementas de curso, que não fosse a inserção de uma determinada aula num determinado curso de lírica que vertia um pouco, que tinha conexão com o epigrama, se não fosse por essa inserção, talvez eu não tivesse me enveredado por esse caminho. E foi justamente esse poema, o poema do Meleagro, do livro 5, então a nomenclatura aqui, Meleagro então, é um poeta do século I a.C., essa numeração 543 quer dizer que eu retirei esse poema do livro 5 da antologia grega, e é o poema 143. Então, nesse curso de lírica, teoricamente, que não abarcaria a literatura helenística, a professora, à época, inseriu alguns epigramas que tratavam de temáticas em conexão, como se fosse uma recepção mesmo, a recepção helenística dos líricos, né? E eu li esse epigrama, que foi o epigrama que marcou o meu momento eureka ali de, poxa, eu quero estudar esse poeta, né? Que diz assim: a guirlanda fenece cingida na cabeça de Heliodora e ela própria esplandece, guirlanda da sua guirlanda. Então, com esse poema, eu fui atrás desse autor, Meleagro de Gadara, do século I, epigramatista, dentro da minha graduação, né? Então, aqui eu coloquei umas imagens da minha trajetória, das instituições que eu passei. Então, na graduação, eu tive esse momento aí epifânico do Meleagro, descobri que ele era um epigramatista importante, que ele tinha compilado a dita primeira recolha de epigramas, que ele chamou de guirlanda, e fiquei interessada na poética desse autor, porque ele compilou essa primeira guirlanda, essa primeira recolha ou antologia de poemas, que constitui a base do que a gente tem hoje da antologia grega, e eu falo um pouquinho mais depois. E ele tem muitas questões metapoéticas, que eram coisas que eu me interessava muito quando eu comecei o curso de letras. Então, lá no grego e no latim, essas questões de metapoesia me eram muito caras, né? E, além disso, eu gostava muito de poesia erótica. E o Meleagro, grande parte dos epigramas dele, como esse dedicado a Heliodora, uma das personagens, né, que ele vai figurar na sua obra. Então, esse tipo de poema me atraía muito naquele momento. Né? Então, eu trabalhei na iniciação científica. Então, para quem está começando, fique sempre antenado nas disciplinas que vocês vão cursar. Às vezes, uma notinha de rodapé te dá uma ideia, te atrai ou te instiga a pesquisar uma determinada coisa. Então, na graduação, eu encontrei esse autor, propus uma iniciação científica sobre o livro 4 da antologia grega, que é composto de 3 proêmios das 3 antologias que serviram de base para elas, a antologia do Meleagro,
do século I a.C., a Antologia de Filipe, do século I depois de Cristo, e o Ciclo de Agatias, do século VI depois de Cristo, né? E aí, na minha iniciação, eu fiz essa tradução desse livro 4, que é composta de 3 poemas relativamente grandes, para que a gente tenha o padrão do epigrama. E aí fiquei interessada em prosseguir meus estudos na Universidade de São Paulo ainda, com o Meleagro como tema. Então, a professora Adriane estava na minha banca, né? Fico feliz que ela esteja aqui hoje também. Eu trabalhei com as personagens, então, como que, embora a obra de Meleagro seja de epigramas, ou seja, de poemas curtos, como que essas personagens que eram recorrentes nesses epigramas curtos, na verdade, como que a gente consegue construir, apesar de fragmentário, uma caracterização de personagens, né? Então, como ele faz poesia erótica e homoerótica, a gente tinha personagens femininas representando o lado heterossexual, digamos assim, e Misco, que era representando o lado homossexual dessa poesia do Meleagro, tá? Depois disso, eu me interessei, e aí eu vou mostrar para vocês um pouco depois que ponto de uma bibliografia me chamou a atenção para eu pensar na temática do meu doutorado. Mas eu comecei a me interessar, além dessa coisa poética, comecei a me interessar pela origem do gênero epigrama, né? Então, como a etimologia diz, o epigrama é tudo que é escrito sobre um suporte que não é feito para escrever, como suporte, por exemplo, papel ou papiro, a princípio, né? Então, escrita na pedra, escrita em artefatos, em objetos, em cerâmica, tudo isso a gente consegue entender como um epigrama na sua origem. E aí eu fiquei interessada justamente nas duas principais vertentes do epigrama na sua origem, que era o epigrama fúnebre, ou seja, os epitáfios, os registros dos mortos, e o epigrama que a gente chama de dedicatório ou votivo, que são os epigramas dedicados, escritos nos objetos de dedicação aos deuses. Talvez por ter me instigado por um trecho que eu vou mostrar para vocês, eu me interessei mais da morte, né? Pela poética da morte. Talvez também por questões pessoais de me interessar por esse tema tão abrangente e fascinante em diversas literaturas, né? E aí eu me enveredei para o doutorado lá. Como o Beethoven falou, eu passei um semestre na Unesp, como professora substituta. O ano passado, eu passei 2 meses como pesquisadora em Cincinnati, né, num programa de Summer Residence. E lá, eu iniciei um outro projeto, que ainda está um pouco em paralelo agora por conta de várias outras atividades, mas o meu projeto de lá foi sobre as vozes femininas do epigrama grego, né? A gente não escuta falar muito, mas existiram mulheres influentes na poética delas, na epigramática, né? Como a Erina, como a Nossis, a Anit, ou Anit, depende de como a gente queira pronunciar o nome dela. Então, eu comecei esse projeto lá em Cincinnati, mas era uma estadia curta, então eu estou com o material e pretendo, assim que possível, dar sequência, né, nessa pesquisa. E aqui em Toronto, eu propus uma coisa, né, uma sequência, digamos assim, do meu doutorado, no sentido de que eu trabalho com os epigramas dialogados, que eu percebi ao fazer o doutorado, que era um tema interessante que muitas pessoas não falam. Então, o meu objetivo aqui é traçar as técnicas narrativas de um gênero que supostamente não teria lugar para o diálogo, mas que tem. E aí a investigação é justamente tanto na antologia grega quanto nas inscrições para ver como que essas narrativas se desenvolvem, essas narrativas dialogadas, né, se desenvolvem nos dois meios e ao longo do tempo, tá? Então, como eu falei, eu estou sendo a embaixadora aí do epigrama grego, né? E é bom que
muitas pessoas conseguem conhecer um pouco mais esse gênero tão profícuo e fascinante. Mas, enfim, vamos seguir aqui para o tema, como eu falei para vocês. Alunos aí que estão começando, ou que estão já no meio, ou que estão querendo, né, encontrar um tema. Atentem-se às leituras que vocês fazem, né? Enquanto eu estava entre o mestrado e o doutorado, eu fui ler esse artigo do professor Sands, que foi meu co-orientador. Ele é um professor especialista em epigrama grego e poesia helenística da Universidade de Georgetown, em Washington, D.C., nos Estados Unidos. E ele tinha publicado esse texto entre o meu mestrado, no meio do meu mestrado, perdão, no meio do meu doutorado. Ele, na verdade, sim, ele tinha escrito esse texto antes de eu entrar, mas o texto só foi publicado depois, então ele compartilhou comigo para ver o que eu achava e tal. A gente tinha sempre muitas trocas, e esse trecho me pegou por vários sentidos, né? Então, o título é Party and Perish, Death, Wine and Closure in Hellenistic Sympotic Epigram. Festejar ou perecer, né? A morte, o vinho e o fechamento no epigrama simposial helenístico. E aí eu traduzi um trechinho que eu queria apontar para vocês como que eu fui parar nesse tema, né? Então, vou ler para vocês, então. A brevidade da vida paira ameaçadoramente sobre o simpósio literário. É um tropo comum da poesia lírica e elegíaca o fato de que nenhum prazer estará disponível após a morte, que é o destino de todos os humanos, e isso é regularmente citado como a razão para desfrutar, o beber e o comer do simpósio imediato do presente. Tais poemas constroem o simpósio para o qual foram compostos e no qual foram realizados como um sistema fechado, e estabelece uma equivalência tendenciosa entre a conclusão da festa e o fim da vida. Como se o simpósio de um lado e a morte de outro constituíssem um par binário, e como se não houvesse prazer em outros contextos. Então, quando eu li esse trecho, né, que eu destaquei as partes que me foram mais interessantes. Quando eu li esse texto e percebi que o festejo, né, então o simpósio, né, aquele momento de troca, de bebedeira, de comida, de entretenimento, que eu vou falar daqui a pouquinho, quando ele termina, a gente pode fazer uma analogia com o término da vida. Isso me deu um estalo para ver assim, nossa, realmente, será que é isso que acontece, então, nos epigramas? Será que os epigramas fúnebres, que eu já havia percebido que havia elementos simposiais, será que esses epigramas fúnebres realmente vão falar desse prazer que não é mais disponível depois da morte? Será que ele vai continuar essa tradição elegíaca e lírica que vai culminar depois no que vocês já devem ter ouvido falar, que é o Carpe Diem, né? Horaciano, de aproveitar o dia enquanto a gente o tem? Será que o epigrama grego vai dar conta disso, ou ele vai mudar isso? E para mim o que tocou foi essa questão de, nossa, realmente, quando você tem uma festa, todo mundo está junto, todo mundo compartilha comida, bebida, risada, entretenimento. É um momento muito prazeroso, e que todo fim de encontro gera aquela angústia ou aquela coisa de quero mais, ou poxa, como é bom ter esse momento, que é quase como uma morte convivial, digamos assim, né? Então esse tema nesse trecho me despertou a curiosidade para saber se realmente nos epigramas, o que acontecia quando esses dois temas, morte e simpósio, ou morte e festa, se encontravam, o que daria disso aí, o que a gente teria como resultado. Tudo certo? Então, essa foi meu momento, mais um outro momento eureka. Então, dica para os alunos, se atentem, porque às vezes é um parágrafo, é uma coisa que vai te despertar uma questão investigativa interessante, instigante, que você pode desenvolver depois, tá certo? Bom,
Então, o que a gente está falando, né? A gente está falando... Eu fui começar a refletir, mais uma vez, sobre o que era o simpósio, né? Então, acho que vocês já devem ter ouvido falar. Para quem nunca ouviu falar, o simpósio, eu coloquei uma imagem aqui da tumba do mergulhador, né? Que mostra mais ou menos essas cenas que a gente já viu em algum lugar, de pessoas, né, reclinando. Há referências, né, às kílix, né, aos cálices de vinho, a lira, as pessoas em contato próximo. Então, o simpósio é o que a gente chama das festas, vamos dizer assim, aos moldes gregos. Primordialmente, um entretenimento, digamos assim, na linguagem de hoje, de uma elite masculina, né? Então, o simpósio ali, pensando no período arcaico e clássico, era um entretenimento, sobretudo masculino, que envolvia, então, essa elite, essas pessoas comuns, que tinham em comum um status social, e elas se entretinham com música, com dança, com poesia, com as retairai, né, as cortesãs, né? E aí vocês podem imaginar tudo que podia também acontecer no simpósio, né? E essa poesia, essa música, essa dança, versava sobre diversos temas da elite, então temas de discussão política, temas do amor, né? Claro, e temas também da morte. A morte também figurava como um tema, mas sempre naquela ideia do âmbito de se aproveitar o dia, porque a velhice chega e toma de você parte dos seus prazeres, e a morte leva tudo embora de uma vez. Então, esse é um dos temas simposiais que a gente vê na lírica grega arcaica, né? E aí eu trouxe um poema lírico do poeta Anacreonte, que a gente vai ver que vai fazer parte do meu recorte. Então, esse é do Anacreonte, então é um fragmento 395 da obra de Anacreonte, traduzida pelo professor Tadeu Andrade, da Universidade Federal da Bahia. E aí a gente consegue ver elementos tradicionais do que a gente chama de poesia simposial, né? Então eu leio para vocês também. Agora já estão acinzentadas nossas madeixas, e branca por inteiro a fronte. Gentil nada mais da juventude resta em nós, mas os dentes se fizeram velhos, e doce não mais por um longo intervalo o tempo... E doce não mais por um longo intervalo o tempo da vida permanecerá. Por isso me cubro de soluço e pranto, por medo frequente de descer ao Tártaro, pois do Hades é plena de terrores vários, a gruta, e até ele de aflição repleta a trilha, pois lá já está reservado àquele que desce não voltar jamais. Então, nesse poema, a gente consegue ver, então, uma estrofe dedicada à velhice e uma estrofe dedicada à morte, e a ideia de que eu já estou velho, meu cabelo já está branco, nada mais gentil da juventude resta, meus dentes estão moles, né? O tempo da vida, estou vendo que já não tenho tanto tempo assim. E tudo isso me faz temer, né? O Hades me faz ter medo de trilhar esse caminho que não se volta jamais, né? Por uma questão de tempo, eu não trouxe outros poemas do Anacreonte, mas em outros poemas ele vai fazer justamente digamos assim, a apologia, não sei se é a melhor palavra, mas ele vai incentivar a bebedeira, porque justamente por conta desses problemas, da velhice e da iminência da morte. Então, quando eu falo do tema simposial, o meu pressuposto é esse. Estou pensando nessa tradição poética da lírica, depois da elegia e talvez também um pouco ali do período clássico, como esse imaginário da festa, da morte, de se aproveitar a juventude, de se aproveitar o amor enquanto é tempo, para
me apropriar desse tema dentro do simpósio, perdão, dentro do epigrama fúnebre, tá? Mas então, o que é o tal do epigrama fúnebre, né? Como eu disse para vocês, o epigrama tem a sua origem nas inscrições em pedra e em objetos votivos, objetos que eu dedico aos deuses. E ele tem um caráter, então, muito, muito informativo no seu início, né? Então, os epigramas, as inscrições, elas eram de caráter informativo, de registro e de linguagem formulaica, ou seja, a gente sempre tinha ali no início coisas a se esperar dessas inscrições. Por exemplo, o nome do morto, de onde ele do que ele morreu, ou o pai ou a casa, né, a família que ele pertence. No caso dos objetos votivos, a gente esperaria o nome do deus ou o nome do dedicante, o que favor que esse dedicante pediu ou está pedindo para o deus, e assim por diante. Então, o epigrama, ele é um gênero de início inscricional, ou seja, de um início material, né? Ele é um dos gêneros que foram concebidos, é o primeiro gênero a ser concebido mesmo para ser escrito e lido, né? O que aconteceu? Com o passar do tempo... eu trouxe um exemplo aqui de uma inscrição. Então, esse CEG é o nome da coleção de inscrições chamada Carmina Epigráfica Graica, que é uma coleção de epigramas em verso, de inscrições em verso, tá? Esse é do período clássico de Atenas, e ele segue um pouquinho a linha do início, ali com algumas referências ao morto, como ele morreu, uma espécie de lamento, mas já traz outros elementos que a gente vai ver na sequência temporal, que é do período helenístico, que eu vou me deter um pouquinho, tá? Então, o poema diz assim, que qualquer homem, cidadão ou estrangeiro no caminho, passe depois de lamentar Tético, homem bom, que pereceu na guerra e perdeu a tenra juventude. Depois que o pranteardes, seguir para fazer o bem. Então, aqui, a gente tem já os elementos clássicos do epigrama fúnebre, né? O morto, nesse caso eu não tenho a que família ele pertence, mas provavelmente deve ser alguém conhecido de Atenas. Ele era um homem bom, a forma como ele morreu, pereceu na guerra, jovem, né? E há um apelo para que a pessoa que passe, e aí é interessante, seja ela cidadã ou estrangeira, que ela deve passar e lamentar o morto, né? Não simplesmente passar pela lápide sem prestar nenhuma homenagem, mas que ele pare, leia, lamente o morto, e depois de lamentar esse morto, que a pessoa siga para fazer coisas boas, para fazer o bem, né? Então aqui a gente tem um exemplo do que foi o epigrama realmente escrito numa lápide funerária, com esses elementos tradicionais e já apontando um pouco para uma certa liberdade, digamos assim, de composição, que é essa ideia de fazer o bem ou um pedido para o passante, né? Para o que eu vou chamar de transeunte leitor, né? Esse pedido do morto de vai e faça o bem, né? Depois que você lamentar esse morto aqui, tá? Bom, essas inscrições, então, se iniciam lá no século VIII a.C., VII a.C., e com o passar do tempo, principalmente na transição do século IV para o século III a.C., esses epigramas, ou seja, essas inscrições, elas começam a deixar o suporte físico da lápide, do voto, enfim, e passar a compor coleções em suporte papiráceo, né? E essa ausência do suporte original, que a gente chama desse afastamento, a princípio, dessa vertente mais registro, mais física, vai trazer, já que a gente já está entrando aí no período helenístico, né, no século III ali, antes de Cristo, vai trazer inovações a esse tema, né? Então,
o epigrama ele passa, então, por uma transição de inscricional para literário, né? Ali com o período helenístico, só que essas duas formas vão continuar em paralelo, tá? As inscrições seguirão sendo feitas, mas agora a gente tem um gênero propriamente dito, que a gente vai entender ele como o epigrama, que vai trabalhar outros temas que não mais esses registros de suporte físico material. Ou seja, a gente vai introduzir neles, vão ser introduzidos, a temática simposial, por estar atrelado, né, à tradição da lírica clássica e arcaica, o tema satírico, o tema erótico, né? E esses outros temas e outras abordagens, esse distanciamento do suporte material vai proporcionar uma riqueza não só de quantidade, mas também de qualidade desses epigramas, né? Aí a gente tem nomes, por exemplo, como Calímaco, de Cirene, no século III, Leônidas, de Tarento, também do século III, Antípatro, de Sidon, que vai ser um importante poeta ali do século II a.C. Então, essa produção desse gênero ela vai aumentar cada vez mais. E esses epigramas vão passar a circular aí já no período helenístico, já nos reinos de domínio grego, macedônico, vão passar a circular, né? E aí essas antologias vão surgir, como eu já tinha antecipado para vocês. A gente vai ter, então, Meleagro como a primeira figura a usar a metáfora da guirlanda, né, da composição de uma coleção de poemas epigramáticos. No século I depois de Cristo, Filipe vai se apoiar em Meleagro e vai criar sua própria guirlanda também. E depois, no século VI, Agatias vai fazer o seu ciclo e vai já organizar esses epigramas em certos livros temáticos, o que vai culminar, depois do século XIII, na antologia que a gente tem hoje, né, na antologia grega. E com essas edições todas, é interessante pensar que o epigrama fúnebre sempre foi um tema, por ser estar na origem do epigrama, vai sempre se compor um livro. E hoje a gente tem esses epigramas fúnebres no livro 7. Então, quem tiver interessado nisso, é só buscar antologia grega ou palatina, tá? É que eu gosto de usar o termo antologia grega porque ela engloba o livro 16, que é o livro da antologia de Planudes, que foi um outro antologista posterior. Mas a antologia palatina refere-se aos livros, até o livro 15º, que foram encontrados no manuscrito palatino, tá? Então, se você vir antologia palatina ou grega, a gente está falando de quase o mesmo corpus, tá? Só com o acréscimo ali de um livro final. Mas, de qualquer maneira, se você quiser se interessar por isso, os epigramas fúnebres estão no livro 7. E esse livro é composto de 748 epigramas. Tudo bem? Tudo bem até aí? Eu não vejo vocês. Está todo mundo vivo aí? Tudo bem. Tudo ótimo. Se tiverem alguma pergunta, não tenho como ver o chat, mas se quiserem, vamos seguir? Vamos, então. Ninguém falou nada, acho que vamos seguir. Bom, então, dentro desse epigrama fúnebre, como eu falei, eu percebi que alguns poemas tinham léxico e temática simposial, né? E aí, a gente entra um pouquinho de algumas questões metodológicas. Eu vou tirar ele um pouquinho aqui, só para eu olhar para vocês um pouquinho. A gente entra um pouquinho em algumas questões metodológicas, né? Então, eu percebi o fenômeno, existem epigramas fúnebres que tratam do gênero, que tratam de temas simposiais. A literatura dizia, bom, a característica do período helenístico é de se fazer mesclas de temas, experimentos, digamos assim, com temas. A literatura helenística se permite trabalhar a tradição, manter a tradição e continuá-la com uma certa criatividade temática,
né? Então eu pensei, pô, então tá certo. Então, acredito que haveria, talvez, por trás disso, alguma razão de ser, de se colocar a temática simposial dentro da temática fúnebre, porque a gente tinha epigramas simplesmente simposiais e a gente tinha epigramas simplesmente fúnebres. Então, e essa junção desses dois era atestada pela literatura e eu queria investigar se esses epigramas fúnebres continuavam a questão da lírica arcaica de lamentar a morte e estarmos alertas sobre a morte, por isso aproveitar o dia da melhor forma possível. Não é o Carpe Diem para os jovens aí, o Carpe Diem não é a vida louca total, plena, vamos arrepiar, não é nada disso. O Carpe Diem, ele é, vamos ter a consciência da nossa finitude e a partir dessa consciência, aproveitar as coisas que a vida tem a nos dar da maneira moderada, né, e da maneira possível de se aproveitar. Não era nada muito louco, não. Então, eu fiquei com essa questão. Será que esses epigramas perpetuam essa tradição? Ou será que eles modificam essa tradição? Ou será que eles mesclam, como sempre, a tradição e a inovação temática? Aí, questão de método, né? Então, o pessoal aí que está iniciando a pesquisa sempre tentem ter um método. Então, qual foi o meu método? Eu percebi o fenômeno e pensei, como que eu vou abordar esse fenômeno? Então, eu tenho que ter um critério de seleção, porque são 748 epigramas, não daria, todos não eram da mesma temática, embora fossem fúnebres. Então, eu fui pelo léxico. Léxico conectado a vinho, conectado a bebedeira, conectado a referências à uva, referências lexicais mesmo. E, a partir disso, eu criei o meu corpus, né? E uma coisa que eu esqueci de falar, que também foi um problema metodológico. Essa coleção de epigramas, ela comporta mais de 16 séculos de produção. E quando eu fiz esse recorte lexical, eu percebi que eu tinha poetas de vários séculos, né? E aí eu tive que defender que fazia sentido, embora não fossem do mesmo período, trabalhar esses epigramas juntos. E aí a minha base teórica foi essa questão do Fantuzzi e Hunter, que são dois autores que fizeram, que está na bibliografia que eu coloquei no handout, que defendem que a base da literatura helenística, que foi a que consolidou o gênero epigramático, era baseada nesse sistema ou nessa dinâmica entre conservação da tradição e renovação da mesma, ou tradição e inovação, como eles chamam o título do trabalho deles. E aí eu me pautei por isso. Então, havia uma questão de recorte temporal, que um dos meus arguidores na qualificação apontou, mas eu me ative à questão a linha teórica de que a produção helenística fazia jus a essa questão, e essa tradição foi dentro do epigrama. Os poetas helenísticos são muito influentes e que isso se perpetuou pelos outros poetas dos outros tempos. Tá, então, defendi dessa maneira, e aí fui para o corpus. Então, quando eu olhei o corpus, o que unia o corpus, então, era o léxico, os poetas, alguns de séculos diferentes, mas aí eu percebi que esses poemas fúnebres, que geralmente são tratados, né, de um modo geral, os epigramas podem ser tratados de maneira muito flexível, então eu posso tratar o epigrama ele em si mesmo, ou os epigramas de um autor, ou os epigramas de autores diferentes, mas que são retrabalhados na mesma temática. Então, quem trabalha com epigrama tem uma série de possibilidades metodológicas para abordar o corpus. E aí, quando a gente trata do epigrama fúnebre, geralmente, como que os estudiosos tratam o epigrama fúnebre? Os epigramas para mortos em guerra, os epigramas para as mulheres que morrem no parto, ou os epigramas fúnebres de pessoas que morreram velhas, né? E aí eu percebi que
havia a possibilidade de eu trabalhar esse corpus também fazendo um recorte temático com foco um pouco no morto, tá? Então, olhando para o corpus, eu percebi que um grupo de epigramas era dedicado ao poeta Anacreonte, o poeta que eu trouxe um poema aqui, grande nome da poesia simposial. Aí eu percebi que tinha um outro grupo de epigramas das mulheres bêbadas, das mulheres velhas e bêbadas, das mulheres que bebiam sem moderação, e uma parcela que bebia com moderação, mas uma parcela pequena. E percebi que tinha um outro grupo que eu poderia denominar como grupo, porque eram sobre os poemas de homens bêbados, que é um pouco mais heterogêneo, que aí tem os bêbados que morrem por acidente, né? Tropeçam lá, estão bêbados, tropeçam no meio da chuva e morrem. Os poemas que são de alusão quer dizer, poemas enigmáticos que trazem o vinho como elemento ali para você detectar quem é o morto. E o trecho mais desafiador do meu corpus, que eram os epigramas do Diógenes Laércio, sobre os filósofos que morreram por bebedeira. Esse foi o mais difícil metodologicamente de sustentar ali dentro do trabalho, tá? Bom, então, nesse percurso eu cheguei nesses 3 grupos e então eu me pus a pergunta metodológica de novo. Bom, esses grupos reforçam a ideia de que a gente tem que aproveitar a vida enquanto ela existe e tal, ou eles mudam de figura aí, tá? E aí eu volto para a apresentação para ilustrar que, na verdade, os epigramatistas, como vai também dizer na bibliografia eu coloquei o Jean Grande, ele vai dizer que os epigramatistas eles não vão, como Calímaco já afirma no prólogo dos Teuquines, do Aitia, né, da obra Aitia, eles não vão percorrer o caminho já percorrido, eles vão tentar se diferenciar por lados não percorridos. Então, isso se justificou no meu corpus, porque aí a gente vai ver que não há um lamento da morte e uma necessidade de se aproveitar, mas ele não em grande maioria, ele não aparece nos 3 grupos, né? O mais próximo é o grupo primeiro, que eu trago um exemplo aqui, que é o epigrama fúnebre sobre o para Anacreonte, né, do Antípatro de Sidon, epigrama 26 do livro 7. Antípatro, então, que foi ativo no século II a.C., né? E aí, vamos ler isso aqui, eu vou fazer algumas considerações sobre essa questão de há uma filiação à tradição lírica, há subrepticiamente a ideia de se aproveitar os prazeres da vida, mas ele não é tão evidente, tão norteador como nos poemas líricos, né? Aqui a gente tem uma ideia de perpetuação desse poeta dentro de uma tradição posterior. Bom, então, antes de ler o poema, só dizer que esses primeiros poemas do livro 7, são mais ou menos os 150 primeiros poemas, são dedicados a autores ou pessoas ilustres da antiguidade. Então, a gente tem epigramas para Anacreonte, para Safo, para Homero, para os trágicos, né? Então, esses poemas já são estudados pela crítica como poemas de filiação metapoética, poética, e também uma tentativa de homenagear esses mortos do cânone, digamos assim, né? Que o cânone alexandrino dos líricos vem, né, desse período. E também uma tentativa de dar continuidade, mas pela vertente da poética fúnebre, a esses temas simposiais, tá? Bom, mas vamos ao poema aqui para eu pontuar algumas questões. O poema se endereça ao forasteiro, né, ao Xenos, ao que passa ali diante da lápide. Forasteiro, passando pela singela tumba de Anacreonte,
Se tiraste algum proveito dos meus livros, liba sobre minhas cinzas, faz libação com vinho refrescante, para que com ele meus ossos gozem ao serem regados, para que eu, devoto de Dioniso dos festins báquicos, nutrido da musa, amante do vinho, mesmo morto, não sofra sem Baco nesta terra, destino das gerações dos homens. Então aqui a gente tem o morto falando, Anacreonte falando com o passante, o forasteiro, né? O leitor, que aqui a gente já está no século II, já está no âmbito da leitura, digamos assim, desse poema. Porém, mesmo sendo dentro dessa tradição, o poeta usa os elementos tradicionais, chamar o passante de xenos, de forasteiro, exigir ou pedir uma libação, que era uma característica importante da celebração fúnebre na antiguidade, né? Você libar os mortos. Mas aqui a gente já vê o gosto, digamos assim, helenístico da coisa, porque ele tem esses temas, né, dessas questões do epigrama fúnebre, mas ele tem a referência ali, ó, se você tirou algum proveito dos meus livros, ou seja, eu vou lembrar que Anacreonte está lá na poesia oral, né? E que os poemas dele chegam até o período alexandrino por uma tradição que foi transcrita da oralidade para a escrita, né? Ali, então a gente já tem uma apropriação aqui. Se você tirou algum proveito dos meus livros, então Anacreonte sabia que os livros dele circulavam. O que você deveria fazer se você aproveitou os meus poemas simposiais e sobre a vida, né? Liba as minhas cinzas. Faz uma libação, ou seja, joga vinho aí para mim, joga vinho nos meus ossos, para que eles sejam regados, para que eu, devoto de Dioniso, mesmo morto, não sofra sem o vinho, ainda que eu esteja na terra de destino dos homens, ou seja, ainda que eu esteja no Hades, né? Então aqui, esse é um exemplo da vertente que eu chamei de uns epigramas sobre a relação entre o transeúnte e o leitor, porque a gente tem aqui as referências sutis e bem explícitas da tradição do poeta Anacreonte, com um pedido de, poxa, eu não posso ficar sem os prazeres da vida, então faz aí, liba aí para mim, coloca um vinho aí, para que eu não sinta falta desse prazer mundano. E aqui é uma das formas de juntar os temas da vida e da morte dentro da poesia epigramática fúnebre. Então, o poeta usa um elemento da cultura real, da cultura que tem evidência de que se fazia libação aos mortos, para perpetuar a poesia de Anacreonte, mesmo morto, mas que ele consiga dar sequência aí nos seus festins báquicos, mesmo que seja no Hades, né? Então, esse é um exemplo do que eu chamei de relações entre o transeunte leitor e o morto. E a gente vai ter uma outra vertente dentro desse corpus sobre os epigramas fúnebres para Anacreonte, que é uma transformação do espaço funerário para que o poeta continue ativo na sua produção, no seu festejo báquico. Tá? E aí, por conta de tempo, eu não trouxe um exemplo de cada, mas já deixo para vocês aqui, se tiverem interesse. Lá na minha tese tem essa vertente que vai tratar de como esse epigrama fúnebre recria o espaço do simpósio dentro do espaço funerário, quase que apagando o espaço funerário que o morto se encontra, né, para dar uma perpetuação à sua vida. Então, nesse sentido, o epigramatista vai se alinhar à tradição da poética de Anacreonte, prestando uma homenagem fúnebre, ou seja, um elemento crucial do epigrama na sua origem, com referências à obra, mas, na verdade, ele está dando sequência à obra
em um outro plano, né? Esse poeta está dando sequência à obra de Anacreonte, como diz Peter Bean, num dos seus livros, como se ele tentasse ressuscitar o morto, né? Então, foi nesse sentido que eu dirigi aí as minhas considerações e as minhas análises dessa parte do corpus. Há uma tentativa de recriação ou reconexão de uma tradição poética com elementos novos, principalmente do período helenístico, e uma tentativa de reavivar essa tradição sob a ótica, né, dos poetas helenísticos e posteriores. Certo? O segundo grupo, como eu disse, era o grupo das mulheres, né? O grupo das mulheres bêbadas. E aí eu percebi, né, junto com bibliografia e tudo mais, que as mulheres retratadas, né, geralmente as mulheres mais velhas, as mulheres velhas, bêbadas, era um tema. A gente tem até um exemplo aqui de uma escultura que está aí no Museu de Munique, que o velho, que o bêbado, que o pobre, os mitos que não eram muito difundidos, todo esse gosto helenístico pelo que não era alto, né, do gênero alto, digamos assim, o que não era canônico, o que não era retratado, geralmente, na poesia. Então, esse grupo de mulheres bêbadas vem nessa linha, de uma vertente da poesia, ou do gosto ali da época, de se tratar de temas ou de personagens que não seriam figurados, geralmente, em poesia mais alta, assim. Claro que são personagens da comédia, do mimo, que também tem um peso ali na composição helenística, né? Por exemplo, os mimos de Herodas, que tem uma velha bêbada e tudo mais. Então, quando eu percebi esse grupo, eu precisei dar um corpo para ele, né? Então, eu percebi que eu poderia separar esses poemas em 4 grupos, né? Um grupo que focasse na mobilidade das anciãs, das velhas, com seus vícios, né? Se a gente pensar no modelo ali clássico da mulher, né? Que geralmente precisava ficar ali, circunscrita ao seu oikos e tudo mais. Então, percebe? A literatura mostra que as anciãs tinham um pouco mais de liberdade, digamos, um pouco mais de mobilidade. Depois, o segundo grupo era a relação entre as mulheres e os seus familiares. Lembrando que a poesia fúnebre, os familiares geralmente lamentam o morto. A gente vê que alguns desses poemas, os poetas subvertem essa ordem. Aí a morta não lamenta estar longe da família viva, tá? Alguns poemas colocam as mortas, digamos assim, perto do vinho, dos tonéis de vinho, da produção do vinho, né? Então, o enterramento dessas velhas bêbadas acontece junto do vinho. E uma pequena parcela de uma certa caracterização neutra da bebedeira, assim, as mulheres que bebem, mas que com moderação, e que isso não é a causa da morte necessariamente, tá? Eu trouxe para vocês desse grupo da localização da tumba perto do vinho, tá? Do poeta Ariston. Então, ele é assim: Âmpeles, amante do vinho, apoiando sua velhice instável sobre um cajado como guia, sorrateiramente tirou a fresca bebida de baco de um tonel para encher um cálice como o do Ciclope. Então, imaginem a cena, né? Então, aqui é o tom cômico, né? A velha tá lá indo com o seu cajadinho e ela quer tirar um pouco de vinho de um tonel, só que ela pega um cálice do tamanho do cálice do Ciclope, que aqui, imaginando a dimensão monstruosa do Ciclope, ou seja, o seu copo seria também de uma dimensão monstruosa, né? Mas antes de conseguir retirá-lo, a velha mão falhou e a idosa, como uma velha nau, afundou no mar de puro vinho. Ou seja, imagine a cena, ela tá lá, uma velhinha, vai lá, coloca o seu cálice dentro do tonel,
mas o cálice é pesado demais e ela cai dentro do tonel e morre. Né? Euterpe, sobre a tumba da morta, ergueu o monumento de mármore ao lado do terreno ensolarado de secagem de uva. Ou seja, aqui a gente não tem esse tom cômico de que, baseado na literatura, veja, há uma referência ao Ciclope, se a pessoa não... quer dizer, o leitor ali deve conhecer a ideia do Ciclope, né, a ideia da bebedeira que matou o Ciclope, né, por outras formas. E aqui a gente tem essa imagem dela como uma nau afundando no vinho, morrendo afogada no seu próprio vício. E Euterpe, né? Aí a quem dedica o monumento, quem enterra, quem faz o enterramento dessa morta aí, coloca ela ali do lado do terreno ensolarado de secagem de uva, lembrando que ela morreu afogada, né? Ao colocar essa morta enterrada do lado de onde se seca a uva, é quase que a gente tem quase que uma metamorfose dessa velha em uva que precisa ser secada antes de ser pisada, enfim. Então a gente tem essa ideia cômica dentro de uma temática fúnebre, de um epigrama que é digamos que deveria ser, né, na sua origem, um registro, mas que na verdade conta essa história, essa narrativa, levando em conta elementos da tradição, como o Ciclope, né? Elementos cômicos, que é engraçado você imaginar que a velha cai dentro do tonel e morre afogada, que nem uma nau velha, e que ela vai morrer, que ela vai ficar para sempre dentro do seu contexto báquico ali, porque ela vai ficar enterrada perto da secagem da uva, né? Então veja como não tem conexão mais com a tradição da lírica simposial. A gente vê o tema do viés da bebedeira, do viés da morte causada ou relacionada com a bebedeira, mas não mais a ideia do vinho conectado com aproveitar o dia e tudo mais. Bom, como eu falei, só trouxe um de cada, só por conta do tempo. Aí a gente dá uma olhadinha aqui, rapidamente, no epigrama fúnebre sobre os homens bêbados, né? E aqui eu trouxe um do Calímaco. Então, antes de mais nada, né? Então, como que eu dividi esses epigramas? Eu acho que já falei, né? Eu tive um grupo de epigramas aos homens, que tinha um homem como protagonista, que trabalhava a moderação e a imoderação, né? Então, se controlar diante do vinho ou não, e o que isso causa. Excesso de vinho e acidentes resultantes de morte, como o exemplo que eu falei para vocês, do cara que sai na chuva, bêbado, e ele derrapa, né? Tropeça, derrapa e cai, e morre. Os epigramas enigmáticos, com alusão ao vinho. Opa! E os epitáfios dos filósofos que morrem por bebedeira. Esse aqui, esse do Calímaco, está no primeiro grupo, né, da moderação, né? Então, e é um epigrama dialogado, que faz parte do meu corpus atual também hoje. Então, ele é um poema que é dividido, né, em dois personagens. O que passa pela tumba, ou o que passa pela lápide, ou o que está lendo a inscrição, e o morto propriamente. Então, começa assim. Tu, Menécrates de Eno, não muito tempo aqui estiveste. O que te venceu, melhor dos forasteiros? O mesmo que ao centauro? O sono que nos cabe chegou, mas o implacável vinho é o culpado. Ou seja, a gente tem aqui um papel também diferente, um pouco diferente do transeunte, que geralmente faz perguntas nesses epigramas dialogados, no início do epigrama fúnebre, na sua origem, perdão. Perguntas mais simples: quem você é, de onde você vem, quem é seu pai e tal. Mas aqui, esse leitor, ou esse transeunte, ele é um pouco mais informado, né? Ele fala assim: ué, você não ficou muito tempo aqui, ou seja, você não ficou, você morreu jovem. Né? O que te venceu?
melhor dos forasteiros, né? Porque isso era um forasteiro nessa terra. O mesmo que é o centauro, né? Pensando que o centauro também tem a questão da bebedeira, né? Aí por trás. E aí, o morto, ele fala assim, o sono que nos cabe chegou, né? Tá, morri, né? Morri. Todo mundo morre, o sono que cabe a todos vai chegar, o meu também chegou. Só que quem induziu esse sono foi o vinho, ou seja, a imoderação que me trouxe a esse estado de morto, né? Então, Calímaco aqui coloca a perspectiva sempre, né? Os epigramas do Calímaco sempre vão ter essa perspectiva diferente, um pouco diferente da tradição, de colocar um leitor mais informado, que tem hipóteses, né? E que são confirmadas pelo morto, certo? Bom, então, ao analisar todos esses poemas, esses grupos, né? Eu vou só tirar aqui para a gente... Eu encerro aqui o meu compartilhamento de tela, mas só dizer para os alunos que parece que é simples, né? Chegar nessas divisões e nesses compartimentos e tal, mas requer um olhar, né? Um olhar que demorou bastante tempo para eu chegar e perceber que havia esses grupos e que eu poderia pensar que eu confirmo a teoria dos scholars, né, predecessores, de que há uma manutenção da tradição, há uma ligação desses poetas, mesmo não sendo mais os alexandrinos ou helenísticos posteriores, filiados a esse fio da poesia lírica, mas que há nuances diferentes. Eu mostro essa conexão com o vinho e a morte de maneira diferente. Muitas vezes uma maneira cômica, que aí tem a ver com também a poesia... A gente imagina, né, que tem a ver também com a poesia dramática da época, principalmente com os mimos, né? E aí eu consegui. Então, qual foi a minha contribuição, né? Pensando nisso. Contribuir com a ideia de que, sim, os poetas alexandrinos fazem uma releitura da tradição, mas fazem do seu jeito, com suas referências, com a sua dinâmica já dentro de um contexto do epigrama literário, desvinculado de um suporte material tradicional. E esses poemas é perfeitamente ok agregar um tema simposial no tema fúnebre, justamente porque as possibilidades ali foram muitas. Eu posso trabalhar uma comicidade, eu posso trabalhar os conceitos filosóficos de moderação e de imoderação, eu posso trabalhar como que é a vez da mulher bêbada. O que é essa mulher bêbada? Mas a mulher bêbada ela é a velha, ou seja, ela já tem um papel deslocado na sociedade, né? Então, a gente tem eu fui criando essas conclusões de que, sim, o epigrama fúnebre com temática simposial mantém-se conectado com a tradição poética, porém, já dá os seus tons diferentes que vão estar conectados com a poesia helenística, com a poesia posterior, com a proeminência de personagens que não seriam, né, os personagens que a gente encontra comumente, que é aquele postulado lá calimaquiano da poesia helenística de que a gente não segue pelo caminho já seguido, que a gente segue pelo caminho não percorrido, né? E, bom, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa das minhas conclusões. E é isso que é o fascinante da poesia helenística, né? Quem estuda, então, alunos, né? Angariando almas aqui. Alunos que se interessem pela poesia helenística vão ver que o background que você tem que ter também de poesia do cânone é importante que você... Quer dizer, você vai usar muito do cânone para fazer as suas análises da poesia helenística, porque ela está
muito atrelada a essa tradição. Não tem, como assim, a ideia do modernismo, de que tem que ser tudo novo, tudo do zero, aquela loucura, não existe, né? Mas você pode inovar dentro da tradição, que é o que os poetas helenísticos tão bem fazem. Então, para quem está começando agora, bem-vindos a esse fascinante mundo dos clássicos. O clássico é o clássico pela sua importância de cânone, mas a gente tem temas ainda muito importantes para serem explorados, né? Como os epigramas ou a antologia grega, que tem milhares de poemas ainda não publicados, não traduzidos. Quer dizer, em Portugal a gente tem o Carlos de Jesus, que ele está assim, uma máquina da antologia palatina, ele já traduziu quase todas. Mas no Brasil a gente ainda tem muita coisa para fazer, e é sempre bom ter mais de uma pessoa trabalhando com isso, né? E olhem, né? Olhem para o cânone, olhem para fora do cânone, é muito rico, né? E mais uma coisa, né? Quem vai iniciar em pesquisa, olhe para o seu objeto com um olhar metodológico. Eu tive dificuldades na metodologia, como eu falei para vocês, porque eu estava com um corpus com vários temas, vários momentos históricos. Esqueci de falar. Originalmente, esse projeto abarcaria o livro 11, que era o livro simposial, que também traz temática fúnebre. Só que aí, com o tempo, eu precisei fazer uma escolha. Não dava para trabalhar, porque o livro 11 é um livro que não é muito... Como é um livro que não é muito estudado, eu não tinha muita bibliografia e via que a coisa ia ser meio esquisita. Aí eu tive que, depois da qualificação, cortar o livro 11. Então, assim, não tenham medo de cortar o corpus de vocês. Porque às vezes você vai ter que sacrificar, porque senão você não consegue dar conta. Então, eu preferi ficar no 7. Mas o livro 11 ainda... Bom, os poemas estão lá. Quem sabe um dia eles virem um artigo aí para ver o outro lado. Como a temática simposial, ou um poema que é dito simposial, engloba o tema fúnebre. Então, escolhas aí metodológicas sempre fazem parte, né? Então, acho que é isso, pessoal. E, mais uma vez, agradeço a paciência de vocês. Desculpe se eu fui um pouco repetitiva em alguns momentos, mas estou aberta a questões. Eu vejo que o chat está bombando aqui. Eu nem sei se tem perguntas ou não, mas Flavinha, falem aí. Não, foi ótimo. Você está levando assim várias pessoas aqui a lerem sua tese, a conhecerem o tema, né? O que está sendo muito importante da apresentação da Flávia hoje é que ela está lidando com um assunto que não é tratado na graduação. Em especial, assim, boa parte aqui não é de estudos clássicos, tá, Flávia? Uhum. Eles fazem uma disciplina chamada Matrizes Clássicas, que dá um panorama, né, da antiguidade, mas assim, você sabe como é que é, o período helenístico e pós é muito mal tocado, né, na graduação. Então, você abriu um mundo para eles, e um mundo de uma forma bastante inusitada, né, porque você acabou pegando o tema, que é um tema triste, né, fúnebre, e aí eu me lembrei, né, dos vários mitos, das várias histórias contadas, como a morte de Ésquilo, por exemplo. Sim. Né? Para quem não conhece, Ésquilo, né, o grande tragediógrafo, altamente respeitado, tem um relato da morte, relato, né, entre aspas, extremamente cômico, né, que uma ave estava com uma tartaruga e quis quebrar o seu casco, olhou para baixo, achou que ia jogar numa pedra, a careca de Ésquilo, morreu. Então, assim, muito do que você trouxe para a gente hoje, para boa parte aqui, é uma iniciação, então você está aqui, ó, com uma lista de iniciados, cuide deles, Flávia. E para a gente que já tenha alguma interação, né, com o assunto,
traz à memória, assim, essa passagem, né? A gente vai lá desde o gênero lírico, lá no período arcaico, a elegia, né? A temática toda, os encômios, né? O primeiro epigrama que você leu para a gente é um encômio a Anacreonte, vamos assim dizer. Sim, ele sempre louvou, né? Dioniso, Baco, o vinho, e, na verdade, se faz uma honra, né, por meio dessa epigrafia, desse epigrama fúnebre. Então, para a gente foi um passeio, assim, delicioso nessa tarde de quarta-feira. Que bom, para muitos aqui tenha sido leve. Para muitos aqui foi uma iniciação. Eu fiz algumas anotações de coisas que me interessam, não é a minha área, tá, Flávia? Mas de coisas que acabaram por me interessar, e muitas lembranças que você trouxe. Eu me interesso muito por sarcófagos, né? Não sei se você não sei se você conhece um pouquinho do Museu de Istambul, que é maravilhoso. Enquanto você foi contando, que parece assim, é uma história. O que você falou por último é super importante, que esse tipo você está defendendo um gênero, porque está desvinculado com suporte material, né? Então, isso que é importante para a gente. E o que é mais interessante, que embora esteja desvinculado, ele usa das referências materiais, né? Muitos usam esse é a tumba aqui. Existe essa referencialidade ainda, mas já estão distantes. Que remete às origens, né? Remete às origens. Que é justamente esse processo da tradição e inovação, mas assim, eu me vinculo à tradição pelo léxico, pelas referências, pela forma, mas eu vou inovar em outras coisas, vou inovar nas personagens, vou inovar no tom, né? Não, ele deixou claro para a gente o que é fazer pesquisa, né? Fazer um recorte do corpus, porque a gente é tudo tão maravilhoso que você quer lidar com tudo, mas tem que ter uma metodologia. Qual vai ser o meu recorte, né? Tem que ter um princípio ali para você fazer a seleção e poder fazer o seu estudo, né? Eu quis trazer justamente o que vocês tinham dito, né? Que são muitos alunos, e às vezes, eu acho que assim, às vezes a nossa área peca também por não discutir modus operandi ali, como que a gente vai abordar. A gente é muito bom em várias coisas, né? Às vezes a gente é muito bom de língua, muito bom de análise. Eu sou do time poesia, né? Então eu sou daquela do close reading, que vai no poema, né? Só que às vezes os alunos não estão ali ainda nessa... Às vezes você tem que ser muito feeling, e às vezes não tem um feeling. Às vezes a gente acaba se fechando num círculo. Então, assim, por isso que eu quis trazer, assim, como que eu cheguei, como é que foi, meio que um processo também, não só a exposição da argumentação do tema, mas como que foi, como eu parti e onde eu cheguei. Então, eu parti, eu li aquele parágrafo, nossa, que interessante. Flávia, sem você saber, você está seguindo qual foi o nosso princípio lá no início do Leque UF da quarentena. A nossa, assim, nas primeiras palestras, o nosso objetivo era esse. É que as coisas vão crescendo, né? Vão tomando uma dimensão muito grande, mas a princípio era para conversar com alunos, mostrar como a gente trabalha. Perfeito. Só agradeço. E olha, vai ter um secto aqui, tá? Não se assuste. Você, de repente, receber aí um número grande de contatos. Claro, estou abertíssima. E Beethoven, que eu estou vendo aqui é que... Flávia, você pode dar uma olhada no chat. Olhar no chat aqui. Só tem elogio. Acho que foi tão claro. Foi tão didático, você foi mostrando como é que foi composto, né? Meleagro foi o primeiro ali que reuniu, e foi no crescendo de séculos, né? A ontologia vai aumentando, então é uma coleção que levou um tempo para a gente ter um formato último, né? E eu acho que para mim ficou muito claro, e dá uma lida só que... Vamos dar uma olhada aqui. No chat. Bebeu morto, é verdade, do Nordeste tem isso, Francisca, bebeu morto, é verdade. O Grace, aqui de Quino? Oi. Vocês me ouvem? Sim. Bem. Tá. Eu queria fazer uma pergunta para a Flávia. Quando eu puder, me avisa, Grace. Não, então, o que a gente tem aqui no chat não tem pergunta, tá?
Mas, assim, as pessoas estavam super... Não tem pergunta, não porque não foi interessante, mas as pessoas estão super engajadas e se deliciando, na verdade, do que você estava falando. Legal. Então, a Marina quer fazer uma pergunta, então deixa a Marina fazer do público. Deixa eu só fazer uma notinha aqui. Uhum. Eu fui reler a tese, gente, eu achei várias coisas erradas, assim, rios besta de grafia, de bobeira. Então, assim, se vocês forem ler, já faço a meia culpa. Não leve em conta. Considerem aquelas coisinhas pequenas, tá? Também é outro processo, né, Flávia? Tese. Aí tem prazo. Não, aí você vai revisar, aí você acha que tá tudo bem. Aí era o medo que eu tinha. Eu falei, vou abrir esse negócio aqui. Pois é, mas enfim. Acontece também, alunos. Acontece também. Bom, quais são as perguntas? Vamos lá. Sim, a Marina quer fazer. Cadê, Marina? Você quer falar, Marina? Cadê a Marina? Oi, pode ser. Oi. Não dá para ver a câmera, que não tem problema. O apartamento é um caos aqui. Flávia, em primeiro lugar, parabéns, eu adorei, né? Eu sou uma das que falei que vou correndo ler a tua tese. Com as ressalvas que eu fiz, por favor. Tudo bem, faz parte, né? A gente sempre, depois de terminar a tese, a gente dá um tempo, olha para ela e fala, não, meu Deus, né? Queria ter mudado isso, aquilo. Então, faz parte. Faz parte. Mas eu fiquei encantada. E eu queria, na verdade, um comentário, né? Eu fiquei pensando sobre o poema, né? O epigrama sobre a velha bêbada. Uhum. E eu pensei em mais duas questões. Se o fato, né, dela ser também enterrada ao lado do campo de secagem da uva não está vinculado à própria ideia da velhice, porque essa uva ela vai se tornar uma uva passa. Sim. Então, ela vai eternizar no vinho, né, quer dizer, o vinho feito com a uva passa. Não é qualquer vinho que ela vai beber. Sim. Né, quer dizer, ela está enterrada ali, então a ideia, né, da velhice dela com a uva passa. Porque não é a maior parte de vinho que é feito com uva passa, ele é um vinho especial, né? Ou você tem alguns. Eu trabalho com vinho, tá? Eu pesquiso então vinho. Eu falei, nossa, você. Não, eu não sabia mesmo. Não, eu pesquiso vinho, mas eu conheço muito mais a arqueologia, né? E as técnicas de produção do que, né, a poesia, epigrama, a literatura, enfim. Legal. Mas, então, essa ideia. E geralmente também, porque esse vinho feito de uva passas é um vinho que está associado ao consumo feminino. Ele não é exclusivo, mas ele é associado. Então, tem uma série de questões, de momentos que as mulheres podem beber, né? Aí também tem que ver o período, né? É mais complexo do que isso, porque depende do período. Mas tem períodos que as mulheres só devem, né, beber o vinho que é feito, que é esse vinho mais doce, feito de uva passa. Então, eu fiquei pensando se não poderia também ter uma associação aí, né? E a própria ideia da velhice, né? De enrugar com a uva passa, né? Eu acho que essas são... Não, com certeza, Marina, obrigada. Eu realmente não sabia, vou até pesquisar, estou anotando aqui sobre essa uva passa, esses vinhos especiais, eu não sabia. Eu posso te mandar depois, se você quiser. Ótimo. Referência. Sim, não, com certeza, porque assim, é uma coisa que eu não tinha pensado. Claro, a questão da uva passa, da questão da irrugar e tal, sim. Mas eu apontei mais para essa questão de perpetuação ali, secagem mesmo ali depois da morte, foi um pouco mais literal. Mas excelente saber que existia dá mais vida ainda a ideia da personagem feminina, né? Dá mais vida mesmo com esses elementos que você trouxe. Muito bom. Obrigada. Legal. Depois eu referência, se você quiser. Sim, com certeza. Quero sim, Marina. Vai ser ótimo trocar essas figurinhas com você. Tá joia, Obrigada. Eu acho que a Marina está falando do vinho, da uva que é colhida tardiamente, né? Que é mais doce, então ela já fica chupada, já está envelhecida, né? Alguém colocou um outro também. Que é mais doce, né? São várias técnicas. Desculpa só roubar você um minutinho. São várias técnicas. A secagem da uva é uma delas, né? A colheita tardia também. Mas são várias técnicas, tá? Não é uma única. Então, nesse caso, eu acho que é a uva mesmo que eles colocam para envelhecer, para secar, e aí vão fazer, né? Porque ela é colhida, pelo que eu estou vendo,
pelo que ela trouxe, né, do epigrama, quer dizer, ela vai ficar do lado do local de secagem da uva, então ela é colocada ao sol para secar, né, então ela não é colhida mais madura, o colheito tardia, né, o leitado, que a gente chama, ela é secada no sol, né. Tá, então não é o Weißwein. É diferente. Não. O Luciano tinha colocado do Weißwein aqui, isso que eu ia falar. Não, esse já vai, é a geada, é outra técnica também. Diz que tem aqui no Canadá, eu tenho que achar esses vinhos aí para tomar, porque... Maravilhoso! Preciso achar esses Weißwein. Weißwein canadense é maravilhoso. Por enquanto eu tô tomando só os de até $10, que é o budget, entendeu? Tem que achar os mais top. Flávia, e Marina, eu gostei da fala da Marina, que tinha desfeito uma imagem interpretativa desse mesmo poema. Você vê como são as pessoas bêbadas que pensam diferente das estudiosas. Eu tinha pensado que podia ser esse lugar, porque as uvas ali secando, o sumo da uva ia entrar na terra e ia continuar alimentando ela de vinho, mesmo após a morte. Eu só pensei vivendo para sempre ali. Olha, eu não descartaria, porque existem outros epigramas que tratam da libação, e que tem um outro que também coloca ela bem perto também, uma morta perto também da prensa. Então eu não descartaria essa hipótese de haver uma conexão ali tônica ali entre a uva, sim. É uma outra possibilidade, muito bom. Bem, eu vou abrir aqui para o Pedro. Oi, Pedro. Você disse que queria falar. Olá, tudo bem, gente? Obrigado demais, Flávia. Obrigada. Eu queria só começar dizendo, juro que eu vou falar isso sério, que seu trabalho também contribui para a gente mostrar e entender que a humanidade não aprendeu a beber, né? Então a gente segue nessa busca, se é que é preciso aprender. É duro, né? Mas agora falando um pouco mais sério, Beethoven sofre muito comigo porque eu, não forçadamente, tendo muito a trazer esses estudos de forma genérica para a minha realidade também estudiosa, mas religiosa, que é a da Umbanda, né? E a Umbanda sendo uma religião extremamente nova em relação às outras religiões, em relação a tudo que a gente vê em estudos clássicos, não à toa me encanta muito, por exemplo, quando você apresenta o epigrama, acho que do Anacreonte, e você comenta dele, e você usa o termo reconectar ou ressuscitar por dar o vinho ou a bebida em questão. Isso é uma realidade muito presente e muito atual na vivência do próprio misticismo da Umbanda, quando você vê uma entidade, claro, né, para quem acredita, incorporado no médium, fazendo uso para os seus instrumentos religiosos da cerveja, ou do vinho, ou do cigarro. Da pinga. Numa exata sensação... Ótimo, exatamente. Para o santo, exatamente. Numa exata sensação de reconectar mesmo, né? De quase que ressurreição, a partir do médium, ou do cavalo, como eles chamam, o espírito poder reviver o que antes era um hábito tão apaixonado, corpo, né? Exatamente, que é muito fascinante, né? O que o corpo o corpo vivo faz que o corpo morto não faz? Além de todo o processo intelectual, blá, blá. É a própria química da vida, que é a comida e a bebida, né? Sim, exato. Então, é muito... Assim, eu não fui a fundo antropologicamente, enfim, estudos sociais, sociológicos, perdão. Mas há, sim, uma conexão muito forte. E aí, talvez, se você falou, né, das práticas religiosas, né? Aí a gente agrega uma outra dimensão, que é super importante também, ritualística, né? De conexão com os mortos, né? Ou com as divindades também. Sim, exato. Era isso, obrigado, muito obrigado. Não, obrigada, muito legal a sua conexão aí com o tema. E só uma coisa que eu esqueci de falar no começo, que é a questão do Covid, e da gente ver as pessoas fazendo festa, que tenha tudo a ver, né, com isso, né? Eu fiquei pensando, né, poxa, por que as pessoas ficam alucinadas por fazer festa, sendo que essa coisa da iminência da morte, né? Assim, é uma coisa muito doida justificar, não é uma justificativa, eu tô falando só de uma conexão que eu percebo entre o que está acontecendo com a gente, a festança, vamos fazer a festa, ou vamos para a praia, vamos se juntar na praia. Porque, assim, a dimensão do
como o professor Sands coloca, né? A dimensão do simpósio ou a dimensão da festa é quase como a dimensão da vida também, né? Então, quando você é tolhido dos prazeres de comer e beber junto, esse é o tilt da cabeça na sociedade, né? É um problema, assim, é uma questão. Então, a Covid-19 também tem me feito revoltar nesses poemas e pensar na importância, né, do convívio, o que a privação do convívio causa na gente, né? Que morte, é uma espécie de morte, quando você não pode encontrar ninguém, que você não pode chamar uma pessoa para comer na sua casa, né? É fogo, né? Então, assim, eu esqueci de também apontar para essas reflexões que tem reverberado para mim hoje em dia, que essa própria questão do carpe diem, de valorizar a vida, valorizar os pequenos prazeres, né? E como isso pode ser distorcido, a ponto de botar realmente as pessoas em risco, né? De morte, né? De vida. Então, enfim, mas é só uma digressão. O que você mostrou aqui para a gente do Antípato de Sidon, quando ele fala, né, que mesmo morto eu não sofra sem Baco nesta terra, o álcool tem essa relação com a festividade, com o simpósio, de trazer uma certa, quando não em excesso, de trazer uma certa leveza, né, de você, aquele momento que você toma um gole, uma taça, você se alivia. E isso, assim, traz o alívio na vida e na morte, né? Então, não há muita diferença quando a gente vê aqui o epigrama entre os vivos e mortos, né? O prazer com o Baco é o mesmo, então dá um alívio, né? Para vivos e para mortos. Eu acho que esse é o papel do vinho, quando ele fala... É um elo, né? É como se fosse um elo dos dois mundos ali. Isso. Beethoven, você falou que queria fazer uma pergunta também. Acho que a Flávia também tem uma pergunta aqui. Eu vi que é a Flávia, deixa a Flávia primeiro. Tá, eu não vi agora. Oi, Flávia. Oi, tudo bom? Oi, tudo Flávia. Bem, Flávia? Gostei muito da apresentação. Obrigada. E a minha pergunta é muito boba mesmo. Não tem pergunta boba. Pode ser até uma pergunta que eu nem sabe responder, então ela não pode não ser boba. Tá bom, minha pergunta é, os epigramas eram dirigidos só para pessoas? Não tem para animais? Tem. Então, a gente tem os epigramas para pessoas, para divindades, para animais, né? Isso você está dizendo no fúnebre, né? No âmbito fúnebre, isso. Então, tem para os poetas, para pessoas ilustres, para as divindades, para os animais, e aí para não há muito para crianças, mas tem para as mulheres que partiram virgens, as que partiram no parto, ou as velhas que morreram de velhice também. Então, assim, mas sim, em específico, os epigramas para os animais são muito interessantes. O professor Alexandre Ayolon tem um texto, agora não vou saber o título dele, mas ele fala desses epigramas para os animais e são fofos. Tem epigramas para gafanhotos. E aí é inusitado, né? Não vai ser só para o cachorrinho, para o gatinho, né? Que a gente faria hoje, mas são epigramas para pássaros. Então, sim, não é bobo, não. Tem sim, é uma variante bacana. É um grupo até razoável. Acho que são se eu não me engano, uns 15 epigramas. Assim, é um grupo interessante de epigramas, da gente ver ali como lidar com o lamento dos animais, né? E pensar que na antiguidade, né, principalmente no Egito, os animais eram mumificados, enterrados com seus donos também, né? Existe aí também uma conexão de homenagem, né, aos pets ali da antiguidade. Mas obrigada, Flávia, pela sua pergunta também. Beethoven, eu acho que você tem uma. Na verdade, são duas perguntas. Uma é mais uma observação com fundo de pergunta. Quando eu penso em pintura parietal, eu conheço pouco até da pintura grega, mas, por exemplo, a pintura etrusca é repleta de cenas simposiais nas tumbas. E cenas de
obviamente de libação, mas não a libação religiosa, e sim a libação do próprio simpósio, Do próprio simpósio. Né? A bebedeira do simpósio. Mas, invariavelmente, especialmente nas tumbas etruscas, isso tem uma ligação, uma conexão direta com uma aristocracia social. Então, é a tumba dos mais poderosos, dos mais ricos, que faz essa associação direta de uma prática simposial, que era a prática da vida, uma prática rica, uma prática fausta, com a ligação com a morte, o que não acontece nos outros tipos de tumba, que a gente nem tem registro direito hoje, porque não eram nem decoradas. Então, a partir dessa observação, eu me perguntei, pode ser uma pergunta tola também, existe alguma ligação no epigrama grego entre o epigrama simposial e o extrato social de quem está sendo ou morto, ou transeunte, tem esse lugar social do simpósio no epigrama? Eu acredito que não, pensando principalmente no recorte helenístico, porque eles trazem essas pessoas comuns, né? Essas pessoas, ou até, por exemplo, as mulheres, né? Bêbadas e tudo mais. Então, eu acredito que perde-se um pouco essa noção de classe. Perde-se com essa passagem aí do clássico para o helenístico e imperial. Não veria assim, não consigo pensar em exemplos que fossem só não. Acho que eles quebram essa barreira aí social. E aí, uma outra observação a partir da mesma imagética das tumbas etruscas, tem uma em especial que tem uma cena de sexo, tem uma cena erótica, e como a celebração da vida também, como a celebração dos prazeres da vida, e eu vou usar uma expressão muito boa, da química do corpo. Então, além do comer e beber, o sexo entra nessa dinâmica que o corpo morto perde depois. E você falou que tinha interesse em algum momento da sua leitura também por poesia erótica. Tem nessa prática inovadora do epigrama grego também alguma associação, uma loucura aqui de um epigrama erótico fúnebre? Tem a temática erótica, não só a temática do simpósio, a cômica, aparece em algum epigrama associado à morte? Olha, não. O que aparece, assim, são pares, né? Então, sei lá, a mulher que morre, aí o marido faz a homenagem de criar, né, o monumento e dedica a ela aquele epigrama, mas não há, assim, um léxico erótico que possa denotar ali uma junção desses dois temas, pelo que eu me lembre, não. Agora, ninguém que morreu fazendo sexo não. Agora, eu precisaria talvez voltar no livro 5 e 12 para ver se nos livros eróticos se teria uma referência contrária, né? Com alguma menção à morte, assim. Mas, pelo que eu me lembro, não. Acho que eu me lembraria. Que seria muito interessante, mas... Boa pergunta. Acho que no livro 7, não. Agora, talvez no livro erótico, talvez possa ter alguma coisa, mas é que faz tempo que eu não lido com eles. Mas eu vou assuntar isso aí. E mais uma vez, muito obrigado, Flávia, pela sua brilhante fala, estimulante, e pela presença de todo mundo aqui até agora. Não, com certeza. Olha só, coitados, estão já cansados. Não, a gente agradece muito. É isso. Eu não sei se tem mais alguma outra pergunta. Eu não consegui olhar todos os chats, assim, eu olhei por cima, então eu agradeço muito as palavras de vocês. Fico muito feliz mesmo que tenha sido fácil acompanhamento e de interesse, né? E que eu acho que é isso que é importante, né? Não adianta só falar coisas que de maneira muito difícil, ou de maneira que as pessoas não consigam ter uma conexão com o tema. Eu acho que é um tema que todo mundo tem conexão. Quer pela viés da bebedeira, quer pelo viés da morte, né? E, então, agradeço, se vocês não tiverem mais perguntas, agradeço mais uma vez a todos os professores e alunos, colegas,
né, por estarem presentes, e já fazer, né, aquela parte do merchan, de convidá-los a, primeiro, se quiserem, né, entrar em contato comigo, eu acabei não colocando meu e-mail no handout, mas eu vou colocar aqui, meu e-mail pessoal, se vocês quiserem, entrar em contato comigo. Opa, eu escrevi errado, gente, peraí. E queria convidá-los a curtir a nossa página do Facebook, a página do Helenística USP, do nosso grupo de pesquisa. Ai, perdão, aqui um barulho da máquina. E aproveitar também, a gente tem um canal novo no YouTube, com algumas apresentações já. E estou aberta, quem quiser conversar, trocar figurinhas, seja do tema da epigramática, seja da poesia helenística, seja questões de método, seja questões de, enfim, alhures, só entrar em contato, e agradeço mais uma vez o convite. Espero que possamos contribuir com outros projetos e outras... o nome do canal é Helenística USP, Helenística, vou colocar aqui, Helenística com 2 L's. Lá a gente tem, por exemplo, a Flavinha, que trabalha com Tucídides, os colegas que trabalham com historiografia, com mimo, que é um gênero trágico, com educação na antiguidade. Então, está bastante interessante lá. A gente está ainda caminhando, mas... você já colocou aqui. Obrigada. E é isso, galera. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Flávia. Obrigada a todos que estiveram aqui, que também tomaram seu tempo. Flávia, muito sucesso na sua pós-graduação. Obrigada. Que saiam, assim, muitos produtos que precisamos, né? Você mesmo falou que em língua portuguesa a gente tem pouca produção na área tradução, que venham mais, né? Os estudos clássicos agradecem. Não, com certeza. E vamos contribuir. Realmente, assim, eu sou uma pessoa da coletividade, então... não tenham medo, se quiserem entrar em contato, quiserem trocar ideias e tal, já vi que o pessoal está compartilhando o grupo, ótimo. Mais uma vez, obrigada, e que eu estou gostando muito do projeto, às vezes eu não consigo por conta de 1000 atividades, mas eu acho que a iniciativa é excelente, continuem, porque realmente vai dar frutos aí, com certeza, muitas coisas boas sairão aí desse projeto. Não, continue também. Obrigado. Você tem sua apresentação, né? Você tem uma Isso, eu preciso ir. Tem mais... Isso. Na verdade, agora eu tenho um curso e às 7 daqui, 8 do Brasil, eu vou estar em Manaus com o pessoal, vou falar de como estudar grego no Brasil, então se alguém tiver interesse também. Deixa aqui, tem um site? Deixa aqui pra gente, quem sabe. Deixa eu ver aqui se eu tenho como copiar o link aqui, pessoal. Isso. Não, aqui é o lugar, a oportunidade. Não lá vai ser uma coisa assim muito... É que como lá não tem grego, o curso de grego, então eles pediram para fazer um panorama de materiais, e aí, inclusive, eu vou até colocar coisa do leque lá, porque eu vou fazer uma parte de recursos online, né? E iniciativas online que surgiram na quarentena. Então, vocês estarão lá também. Então, quem tiver interesse, sim, com certeza. Aqui está o link do próximo. Legal. Que é a 7 de Manaus, que é o mesmo Toronto, e Brasil peraí, gente. Brasil. É às 6. Não. Aqui é sempre antes. É às 8 da noite. É às 8 da noite. Ok. Tá certo? E você fazendo o nosso merchan aqui também, semana que vem, aqui no Leque UF, a gente volta com Arthur Costrino, professor lá da UFOP, legal. Falando sobre retórica medieval. Olha o salto que a gente vai dar de epigrama grego para a retórica medieval latina. Então, vai ser legal, hein? Vai ser legal. O Arthur queria falar sobre a Ilíada como influência na formação dos super sentais japoneses. Mas aí a gente achou que ia ser... Isso é uma brincadeira, gente. Isso é totalmente uma brincadeira. Quem não percebeu que é uma brincadeira, isso é um problema. Mas eu vou falar sobre retórica medieval semana que vem. Espero todos vocês aí. Muito legal. Vale a pena. O Arthur é excelente. Brilhante o Arthur também. Obrigada, pessoal. Boa tarde e até a próxima.